Imagine que o quadro habitual da história é apenas uma pequena parte de uma verdade grandiosa. Em sua sombra, escondem-se relatos sobre os milagres de Jesus, tão profundos e poderosos que poderiam ter subvertido não apenas os alicerces políticos e religiosos da época, mas também a nossa percepção da realidade. Essas histórias não são contadas em sermões dominicais, nem impressas nas edições comuns da Bíblia. São milagres que foram intencionalmente silenciados, proibidos e sepultados sob o peso de dogmas seculares. E hoje chegou a hora de trazê-los à luz. Pense bem, se as autoridades eclesiásticas decidiram remover certos escritos, isso é um testemunho do imenso poder neles contido. Porque revelações espirituais, se realmente vieram de Jesus, foram consideradas perigosas demais para os fiéis comuns? Que milagres ele realizava que poderiam ameaçar impérios e abalar as bases do poder existente? São essas perguntas que começaremos a investigar, e as revelações que surgirão são capazes de mudar para sempre a sua concepção não apenas de Jesus, mas também do universo como um todo. As próximas revelações serão especialmente significativas e transformarão sua compreensão espiritual de maneiras que você jamais imaginou. Então, voltemo-nos para as verdades esquecidas. A Bíblia, em sua forma moderna, é o resultado de séculos de seleção e censura. O Concílio de Niceia, no século IV, sob a égide do imperador Constantino, não foi apenas uma reunião de bispos, mas um ato de controle, uma formação deliberada de uma narrativa que definiria o cristianismo por milénios. Muitos evangelhos, testemunhos e escrituras sagradas foram rejeitados, declarados heréticos e entregues ao esquecimento. Mas se Jesus realmente realizava milagres que transcendiam a compreensão dos contemporâneos, talvez seja exatamente nesses escritos perdidos que se encontram as chaves para entender sua verdadeira missão. Os chamados textos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria Madalena, permitem uma visão inesperada de Jesus. Esses textos eram considerados místicos demais, revolucionários demais, perigosos demais para o crente comum. Neles, encontramos indícios de milagres e ensinamentos que vão muito além da cura de enfermos ou da multiplicação de pães. Vemos Jesus como um mestre das forças cósmicas, um revelador de mistérios divinos, conectando céu e terra, espírito e matéria, Deus e a consciência humana. Por exemplo, o Evangelho de Tomé, encontrado nas areias egípcias de Nag Hammadi em 1945, contém ditos de Jesus sem paralelo nos evangelhos canônicos. Em um dos ensinamentos secretos, ele proclama: "O reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos, e compreendereis que sois filhos do Pai vivo." Essas palavras não falam de um paraíso distante, alcançável após a morte, mas de uma realidade viva e presente de poder divino, contida em cada um de nós. Seria possível que os milagres de Jesus não fossem apenas manifestações externas de poder, mas revelações do potencial oculto em cada alma humana? O que poderia acontecer se cada pessoa percebesse que o reino dos céus não é algo externo, limitado por paredes de templos e rituais, mas algo que já existe na própria profundidade de sua alma? Que impacto isso teria nas instituições que buscam controle? O que aconteceria com os impérios que prometem salvação exclusivamente por meio de dogmas eclesiásticos? Esse ensinamento, carregado de um espírito revolucionário, não era apenas uma revelação espiritual, mas também uma poderosa declaração política. Eliminava os fundamentos do poder, e é por isso que tais revelações foram relegadas ao esquecimento.
À medida que nos aprofundamos neste tema, é importante lembrar que os milagres não são apenas histórias do passado, mas uma espécie de janelas através das quais podemos vislumbrar verdades eternas sobre a consciência, a divindade e o potencial ilimitado do ser humano. E se os chamados milagres ocultos de Jesus não fossem apenas demonstrações espetaculares para impressionar a multidão, mas uma revelação da realidade que transcende nosso mundo material? Talvez seu maior milagre não tenha sido ressuscitar os mortos ou andar sobre as águas, mas despertar a humanidade para a consciência de sua origem e propósito divinos. Convido cada um de vocês a refletir: se Jesus ensinou que o reino dos céus está dentro de você, você realmente acredita nisso? Você vive como se o poder divino fluísse através do seu ser, ou as tradições seculares o fizeram esquecer essa verdade, prendendo-o a autoridades externas em vez de sua conexão interna com o divino? Este é apenas o começo de nossa jornada. Mais adiante, descobriremos evidências de milagres que indicam que Jesus não apenas curava corpos, mas também controlava os elementos da natureza, revelava verdades cósmicas sobre a luz e a criação, e até deixou ensinamentos sobre a estrutura oculta do universo. E a revelação mais surpreendente ainda está por vir, aquilo que a Igreja mais temia. E se os milagres de Jesus não fossem apenas manifestações de compaixão divina, mas também lições sobre as leis ocultas do universo? Pense bem. Cada um de seus atos carregava uma mensagem, uma chave para uma compreensão mais profunda da própria realidade. Andar sobre as águas, acalmar a tempestade, a transfiguração, a ressurreição dos mortos. Tudo isso pode ser visto não apenas como milagres, mas como sinais que revelam verdades profundas sobre a natureza do ser. E algumas dessas verdades foram consideradas tão perigosas que foram esquecidas, censuradas ou escondidas pelas próprias instituições que afirmavam guardar suas palavras. Tomemos, por exemplo, o milagre em Caná, onde Jesus transformou água em vinho. À primeira vista, parece apenas um ato de bondade em uma festa de casamento. No entanto, místicos e estudiosos há muito sugerem que um significado mais profundo está oculto aqui. A água simboliza o estado natural da consciência humana, fluida, mas indefinida, enquanto o vinho representa a transformação, a elevação do espírito, a revelação do potencial oculto. Seria possível que este milagre não fosse apenas um evento festivo, mas uma demonstração simbólica da alquimia da alma, a transformação do mundano em algo sublime? Se assim for, Jesus ensinava que cada pessoa possui o potencial de se transformar, despertar e encarnar a essência divina. A essência do ensino de Jesus, revelações apócrifas e sabedoria suprimida. Passando a um aspecto ainda mais polêmico, vale ressaltar que vários textos apócrifos apresentam Jesus como portador de conhecimento sobre energias ocultas, descritas ora como luz, ora como espírito, ora como fogo. No Evangelho de Filipe, há menções ao mistério da luz e da unidade, o que sugere que o ensinamento de Jesus ia além das prescrições morais e tocava os fundamentos essenciais do ser. Estudiosos, como Elaine Pagels, renomada professora da Universidade de Princeton e especialista em textos gnósticos, enfatizam que esses escritos revelam a imagem de Jesus não apenas como um pregador de ética, mas como um portador de sabedoria esotérica, um mestre da iluminação interior, da união de opostos e do despertar da centelha divina dentro de cada ser humano. Surge uma pergunta legítima. Por que a Igreja primitiva perseguiu tais escritos, insistindo na aceitação de apenas 4 evangelhos canônicos, rejeitando muitos outros?
A resposta torna-se óbvia ao se compreender o que esses ensinamentos implicavam. Eles proclamavam que a presença divina podia ser sentida diretamente, sem a mediação de sacerdotes, templos e autoridade externa. Afirmavam que o conhecimento divino não era um privilégio de poucos eleitos, mas um direito inalienável de cada alma. Tais ideias, se amplamente difundidas, poderiam destruir as estruturas de poder que buscavam controlar a fé, por isso foram entregues ao esquecimento. No entanto, fragmentos desses ensinamentos sobreviveram. No Evangelho de Maria Madalena, narra-se uma visão em que Jesus aparece após sua ressurreição e revela a Maria os segredos sobre a ascensão da alma e a libertação das forças do mundo material. Ele fala sobre a superação dos governantes das ilusões, forças que acorrentam a humanidade na ignorância e no medo. Não é difícil imaginar quão radicais soariam tais ensinamentos em uma era em que os impérios exigiam obediência inquestionável. Eles afirmavam que a verdadeira liberdade não era política, mas espiritual, e que a própria alma possuía um potencial que transcendia as forças terrenas. Não é de surpreender que tais escritos tenham sido proibidos. Nesse contexto, vale a pena reavaliar os milagres realizados por Jesus. Quando ele acalmou a tempestade com a palavra, ele apenas domou os ventos marítimos, ou ele revelou a seus discípulos que as tempestades internas, o caos do medo e da dúvida, podem ser apaziguadas pela consciência divina desperta. Quando ele andou sobre as águas, foi apenas um ato sobrenatural, ou foi uma lição de que aquele que está sintonizado com realidades superiores não deve afundar nas ondas das provações terrenas? Esses milagres, compreendidos tanto no sentido literal quanto no simbólico, abrem caminho para uma verdade mais profunda que Jesus pregava. O caminho para o domínio não apenas sobre o mundo material, mas também sobre si mesmo. Pense por um momento. Que tempestades em sua própria vida poderiam se acalmar se você acreditasse sinceramente na presença divina dentro de você? Por quais águas você poderia andar se o medo parasse de ditar suas ações? No entanto, existem milagres ainda mais misteriosos. Em algumas antigas tradições, sussurra-se que Jesus possuía conhecimento sobre a própria trama da criação. O Evangelho de Tomé contém uma frase surpreendente. Racha um pedaço de madeira. Eu estou lá. Levanta uma pedra e me encontrarás lá. Essas palavras indicam uma visão da realidade em que a divindade está presente em tudo, não se limitando a um templo ou uma montanha sagrada, mas habitando em cada elemento do universo. Este milagre não é uma ação, mas uma percepção, uma transformação da consciência que revela o cosmos inteiro como permeado pela presença divina. Ensinamentos como esses apontam para Jesus não apenas como um curador de doenças físicas, mas também como um curador da percepção, abrindo os olhos de seus seguidores para uma visão de mundo completamente nova. Ele ensinou a ver Deus não como uma entidade distante, mas como algo constantemente presente, não limitado por rituais, mas vivendo em cada respiração, cada pedra, cada ser vivo. Este milagre da visão, o milagre do despertar, é talvez o mais perigoso de todos. Afinal, uma vez que as pessoas começam a notar a divindade em tudo, elas não precisam mais de intermediários para se conectar com o sagrado. Continuando esta investigação, é importante lembrar que apenas tocamos a superfície. Milagres que parecem familiares são portais para mistérios que transcendem nossa imaginação. A revelação mais surpreendente, explicando por que a Igreja tanto temia esses ensinamentos, ainda está por vir. O que está por vir pode mudar a percepção não apenas de Jesus, mas também de si mesmo.
Consideremos a ressurreição de Lázaro, um dos milagres mais impressionantes descritos nos Evangelhos. O retorno de um homem da sepultura após 4 dias não é apenas uma demonstração de poder divino, mas um confronto direto com o maior medo da humanidade, a morte. Mas e se este evento não for apenas uma história? E se for uma parábola? Um ensinamento misterioso, cifrado em ação, revelando verdades sobre a ressurreição, o renascimento e a natureza eterna da alma? Em textos esotéricos, a ressurreição é frequentemente vista não apenas como um evento futuro, mas como um despertar que ocorre aqui e agora. O Evangelho de Filipe contém uma afirmação surpreendente. Aqueles que dizem que morrerão primeiro e depois ressuscitarão estão enganados. Se não receberem a ressurreição enquanto vivos, ao morrerem, nada receberão. Essas palavras implicam que a ressurreição não diz respeito apenas ao corpo, mas também à alma, despertando para a realidade divina neste mundo. Talvez a ressurreição de Lázaro não tenha sido apenas o retorno de um homem à vida física, mas uma demonstração de que a alma é capaz de se elevar acima da prisão da ignorância, do medo e da morte espiritual. Se assim for, o milagre de Lázaro torna-se não uma história distante, mas um chamado para cada um de nós despertar agora, levantar-se de nossas próprias sepulturas de desespero, conformismo e cegueira espiritual. O ensinamento sobre a ressurreição como um despertar presente representava uma séria ameaça para as autoridades da época, pois uma alma desperta não pode ser controlada. Uma pessoa que conheceu a vida eterna não teme tiranos, impérios, nem a própria morte. Isso era revolucionário e foi suprimido. Vamos nos aprofundar nos mistérios. Algumas antigas tradições, incluindo escritos relacionados ao judaísmo místico e ao cristianismo primitivo, falam de Jesus como possuindo um conhecimento oculto sobre a própria criação. O prólogo do Evangelho de João afirma: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." O Verbo, Logos, era entendido por filósofos como o Filon de Alexandria, como o princípio divino que forma e sustenta o universo. Se Jesus encarnava o Logos, seus milagres não eram violações das leis da natureza, mas demonstrações de suas verdades mais profundas. Estudiosos como Bart Ehrman e Elaine Pagels nos lembram de textos considerados heréticos não por sua falsidade, mas por uma interpretação de Jesus que parecia muito abrangente e ameaçadora para as estruturas ortodoxas. Se cada milagre é uma revelação de uma lei universal, então andar sobre as águas se torna uma lição de superação da atração da matéria, a multiplicação dos alimentos uma lição sobre a abundância espiritual e a cura dos cegos uma lição sobre a abertura dos olhos da alma. Os milagres se tornam códigos, apontando para verdades ocultas sob a superfície da existência. Vale a pena refletir sobre a lição oculta na experiência de vida de cada pessoa. As dificuldades podem ter um significado simbólico, convidando ao despertar. Existe ainda outra dimensão da vida de Jesus, ligada à ideia de milagres: seu relacionamento com Maria Madalena. Em textos como o Evangelho de Maria, ela é apresentada como uma discípula que recebeu ensinamentos secretos diretamente de Jesus, compreendendo suas palavras mais profundamente que os outros. Isso desafiava as estruturas patriarcais da Igreja primitiva, que não toleravam a ideia de uma mulher como portadora de mistérios divinos. Se Maria Madalena foi confiada com ensinamentos sobre a ressurreição interna e a união divina, o milagre do despertar tornava-se universal, não vinculado a gênero, status ou poder.
A centelha divina está presente em cada pessoa, esperando sua revelação. Esses testemunhos ressoam com algo há muito esquecido, lembrando-nos de nossa verdadeira origem, destino e dos poderes adormecidos dentro de cada um. Os fragmentos descobertos em Nag Hammadi sugerem que Jesus falava não apenas sobre a ressurreição interna, mas também sobre realidades cósmicas, dimensões de existência além da percepção sensorial. Ele conhecia os segredos da luz, do som e da própria criação, coincidindo com antigas tradições de conhecimento sagrado do Egito, Mesopotâmia e Índia. Estudiosos como Rudolf Steiner apontam paralelos entre os ditos ocultos de Jesus e as filosofias místicas de outras culturas antigas. Os milagres ocultos de Jesus poderiam ser não apenas atos de compaixão, mas demonstrações de conhecimento que transcende as fronteiras da cultura e da religião, revelando uma sabedoria universal que une Oriente e Ocidente, céu e terra, o homem e o divino. As instituições eclesiásticas temiam a universalidade do ensinamento de Cristo, pois a universalidade destrói as fronteiras estabelecidas, abole as divisões e derruba os muros erguidos para manter o controle sobre a verdade. Milagres que revelam o Cristo cósmico, um Jesus não limitado pelos quadros de uma época ou nação, mas que é o Logos eterno que permeia toda a criação, foram silenciados. No entanto, em nossos dias, o véu do silêncio se levanta e redescobrimos esses testemunhos proibidos. Com eles, obtemos uma visão de Jesus que supera em sua grandeza, mistério e força inspiradora as interpretações estreitas que nos foram impostas por séculos de censura. Na parte final da narrativa, abordaremos o mais secreto e poderoso dos milagres ocultos, aquele que mais inspirava temor às autoridades eclesiásticas. Este milagre é capaz de mudar radicalmente não apenas a percepção de Jesus, mas também a natureza divina de cada um de nós. Até agora, falamos de curas, ressurreições, controle das forças da natureza e despertar da visão interior. Mas e se o maior milagre não estivesse nas manifestações externas, mas em uma revelação dirigida ao mundo interior da humanidade? E se o ensinamento mais perigoso fosse a afirmação de que cada pessoa carrega em si uma centelha divina, uma força criativa e o potencial para um despertar espiritual, semelhantes aos que eram inerentes a Jesus? Pense nisso. No Evangelho de João, Jesus afirma: "As obras que eu faço, vós também as fareis, e até maiores do que estas fareis, porque eu vou para meu Pai." Esta declaração, preservada mesmo no texto canônico, possui um potencial explosivo. Sugere que os milagres de Jesus não eram únicos, mas serviam como um modelo, uma demonstração visual das possibilidades da humanidade desperta. Ele não era apenas o Filho de Deus, mas também revelava a origem divina de toda a humanidade. Foi esse milagre que os detentores do poder não puderam permitir que se difundisse amplamente. Nas tradições suprimidas, este ensinamento se manifesta de forma ainda mais clara. No Evangelho de Tomé, estão registradas as palavras de Jesus: "Aquele que beber da minha boca se tornará como eu, e eu me tornarei ele, e o secreto lhe será revelado." São palavras que conferem possibilidades ilimitadas, afirmando que a fronteira entre mestre e discípulo pode desaparecer e que o conhecimento divino não é um privilégio de poucos eleitos, mas o destino de todo aquele que desperta. Imagine as consequências de tal ensinamento no mundo antigo, onde impérios se sustentavam na obediência e religiões na hierarquia. A afirmação de que cada alma é capaz de despertar para o poder divino significava a destruição dos fundamentos do poder e do controle.
Foi por isso que a Igreja relegou esses textos ao esquecimento. Os concílios selecionaram apenas os evangelhos que enfatizavam a obediência, a fé na autoridade externa e a submissão a uma única instituição. Eles não podiam permitir a disseminação do ensinamento de Jesus de que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, que a luz já está presente em cada coração, que a ressurreição é acessível aqui e agora e que grandes obras aguardam aqueles que ousarem acreditar. Imagine por um instante, e se o verdadeiro milagre de Jesus não estivesse em sua capacidade de andar sobre as águas, acalmar tempestades violentas ou até mesmo trazer os mortos de volta à vida, mas sim em ter demonstrado claramente que cada um de nós é capaz de domar seus próprios medos, apaziguar conflitos internos e ressurgir do abismo do desespero? E se o verdadeiro milagre não estiver na admiração por seus feitos, mas na percepção de nosso próprio potencial e destino? Esta é uma revelação capaz de derrubar os alicerces de qualquer império, de qualquer sistema de controle e poder. A ideia de que o princípio divino não está limitado pelas paredes de um templo, não é prerrogativa exclusiva do clero, não está sujeito a rituais e leis, mas reside dentro de cada um de nós, aguardando sua hora para despertar. É por isso que este ensinamento foi perseguido, entregue ao esquecimento, e é por isso que voltamos a ele hoje. Basta imaginar como seria o nosso mundo se a humanidade aceitasse essa verdade. As guerras perderiam seu terreno fértil, pois a ilusão da separação se dissolveria na consciência da unidade. A opressão e a tirania cairiam sob o impacto das almas despertas, que não podem ser escravizadas. O medo desapareceria, pois a consciência da vida eterna tira da morte seu poder e influência. Este não é um sonho utópico, mas uma promessa, escondida na mensagem de Jesus. Uma promessa que possui a força para transformar não apenas vidas individuais, mas civilizações inteiras. E agora eu me dirijo a cada um de vocês. Você acredita na possibilidade deste milagre? Você acredita que a centelha divina dorme dentro de você, esperando o momento de se acender em uma chama brilhante? É por isso que devemos não apenas estudar os textos antigos, mas também incorporar sua sabedoria em nossas vidas. O milagre de Jesus vive não nas páginas dos pergaminhos, mas nos corações das pessoas. Ele se manifesta cada vez que um ser humano desperta para o divino dentro de si, cada vez que o amor vence o medo, cada vez que a separação dá lugar à unidade. O milagre oculto de Jesus não é apenas a história dele, é a história de cada um de nós, a sua história. Para concluir, permita-me lembrar, a Igreja pode ter tentado relegar esses milagres ao esquecimento, mas a verdade não pode ser mantida nas sombras. Ela sempre emerge à superfície. As areias de Nag Hammadi revelaram seus segredos. As vozes dos místicos nunca se calaram, e agora você também as ouviu. Leve esta verdade em seu coração. Reflita sobre ela. Viva-a, pois o maior milagre de Jesus não está oculto em livros proibidos ou catedrais antigas, mas em seu próprio despertar. Lembre-se, os milagres ocultos de Jesus não devem permanecer um segredo para sempre. Eles estão vivos aqui e agora, esperando por aqueles que possuem um olhar atento e um coração aberto para o despertar. No entanto, fragmentos dessa verdade sobreviveram, aguardando que mentes inquisitivas como as nossas os redescobrissem. A própria história testemunha isso. Místicos ao longo dos séculos, como o mestre Eckhart, Hildegard de Bingen e até pensadores modernos como Carl Jung, apontaram para essa dimensão interna do cristianismo. Eles nos lembram que a verdadeira transformação começa internamente, que o milagre do despertar
não se limita aos tempos antigos, mas está vivo hoje em cada alma humana, pronta para a busca e para a busca também que desiste para a descoberta.